Fala, guys nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Uma lenda romana conta que as pessoas que lavavam roupa nas margens do rio Tibre, próximo ao templo do Monte Sapo, notaram que quando a chuva trazia os resíduos de gordura de animais sacrificados misturados às cinzas das fogueiras usadas nesses rituais, formava-se uma espuma na beira do rio. Não demoraram então a perceber que a roupa lavada ali, próxima a essa espuma, ficava mais limpa. Estava descoberto o sabão. Acredita-se até que seja do nome do Monte Sapo que se origina o termo saponificação, a reação entre gorduras e bases que produz o sabão. Fala galera, tudo beleza? Como vocês já puderam ver aí na introdução, a gente vai falar nesse vídeo de sabões e automaticamente do que vem junto nesse rolo, que é falar de detergente, shampoo, condicionador, mecanismo de limpeza, a questão ambiental. Então a gente vai falar sobre várias paradas aqui nesse vídeo. Como vocês puderam ver, a gente tem que a história do sabão ela já é muito antiga. E eu preciso que você saiba que em um determinado momento da história, um químico foi responsável por elucidar como que funciona aí um sabão, a parte da estrutura, como que funcionam as reações. E a reação química que dá origem ao sabão a gente chama de saponificação, que consiste basicamente em duas etapas. Numa primeira etapa a gente tem um processo chamado de hidrólise e numa segunda etapa a gente tem outro processo chamado de neutralização. Mas antes da gente falar sobre essas etapas, né, que vai dar origem aos sabões, vamos entender como que é a estrutura de um sabão. Então o sabão ele vai ter como estrutura uma longa cadeia carbônica e você vai ter o quê? Um trecho da estrutura que apresenta polaridade. O que vocês estão vendo aqui no quadro nada mais é do que o dodecanoato de sódio presente no sabão de coco. E isso daqui corresponde a um composto orgânico que a gente classifica como sal de ácido carboxílico. Se a gente fosse pegar o ácido dodecanoico, que é um ácido carboxílico com 12 carbonos, e fizesse a reação química com hidróxido de sódio, a gente chegaria no dodecanoato de sódio. Mas para se chegar nessa estrutura, né, que a gente faz o sabão, ele não vai ser assim diretamente. Então a gente precisa lembrar que a gente vai ter, numa primeira etapa, né, aí agora eu já estou entrando, né, na explicação de como que se dá a produção de sabão, e nessa primeira etapa que a gente chama de hidrólise, nesse caso aqui eu coloco uma estrutura genérica, tá? Só para vocês entenderem a parada. Então, os glicerídeos, você vai ter a função orgânica presente éster, e assim como lá naquela reação mais básica, que é a hidrólise de ésteres, o que você vai ter como produto? A gente vai ter a produção de um ácido carboxílico e de um álcool. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, essa reação ocorre em autoclaves, a alta temperatura. E nesse processo, observe que a gente vai ter os glicerídeos, que pode ser de origem vegetal, origem animal. E aí você vai ter a mesma reação química acontecendo, que é, você vai pegar o éster e vai reciclar no ácido carboxílico e no álcool. Observe que como a gente tem 3 pontos da estrutura para a gente poder quebrar, eu tenho 3 mols de água reagindo a cada 1 mol desse glicerídeo, tá? Esse R pode ser número de carbonos iguais ou diferentes, por isso que eu representei como R', R2' ou R3', tá? Podem ser iguais ou podem ser diferentes. E uma vez que esse processo acontece, você vai ter a produção do ácido carboxílico, que no caso vão ser ácidos graxos, que vão ter longa cadeia carbônica, e você vai ter a produção da glicerina, que é um álcool, tá? A glicerina, ela tem um nome técnico que é propanotriol. Por que propanotriol? Porque você vai ter 3 carbonos e apenas ligações simples. Então observem aqui que a gente teve a produção da glicerina. Uma vez a hidrólise desses glicerídeos realizada, a gente vai pegar esses ácidos graxos obtidos nessa etapa e vai promover o quê? O
que a gente chama de neutralização. Então observe que a gente tem um ácido graxo e aí a gente vai utilizar uma base. Diferentes substâncias podem ser utilizadas nesse processo. Aqui eu utilizo o hidróxido de sódio, mas eu posso utilizar carbonato de sódio, hidróxido de potássio, enfim, uma série de substâncias. De acordo com a base utilizada, você vai obter diferentes sabões. Então, por exemplo, um sabão de sódio, ele vai ter uma estrutura mais dura. Uma espuma de barbear, por exemplo, você vai ter um sabão de potássio ali, que é mais maleável. Enfim, então você vai utilizar uma substância no sentido de neutralizar esse ácido carboxílico, né? Que no caso é o ácido graxo. Nessa reação de neutralização, você vai ter um sal de ácido carboxílico que a gente chama de sabão, tá? Então a gente vai ter que voltar naquela coisa que é, Marcelo, então todo sal de ácido carboxílico é um sabão? Calma, a gente tem que o sabão, ele apresenta uma característica na sua estrutura. Então eu estou voltando isso, que às vezes você pensa, eu tenho, por exemplo, o etanoato de sódio. Cara, aquilo ali não vai ser sabão, muito embora seja um sal de ácido carboxílico, tá? Presta muita atenção que no sabão você tem que ter uma longa cadeia carbônica e já já vocês vão entender por quê, tá? Bom, então a gente obtém o sabão, né? Essa daqui é a segunda etapa, que a gente chama de neutralização, e a gente pode pensar em termos de reação global. Por quê? Uma vez que a gente obtém o sabão, a gente vai reciclar a água. Então, basicamente, você teve aqui glicerídeo mais água, você vai ter o ácido graxo com a glicerina, tá? E na segunda etapa de neutralização, você vai ter o ácido graxo mais a base, fazendo o sal de ácido carboxílico, que é o sabão, mais a água. Então, se você cancelar essas etapas intermediárias, você teria como reação global que glicerídeos mais bases vão produzir o sabão mais glicerina, tá bom? Tendo vista agora a reação química que dá origem aos sabões, a gente agora vai entender por que que o sabão ele tem que ter longa cadeia carbônica e ele vai ter que ter esse trechinho aqui. Então a gente recorre ao conteúdo de polaridade. Então, longa cadeia carbônica, a gente tem o que a gente chama de trecho apolar. E a gente vai ter uma cabeça com uma carga, e aqui para esse caso a gente teria uma carga negativa, que a gente chama de trecho polarizado do sabão. E aí você pergunta, Marcelo, de onde que vem essa carga negativa? Pensando nisso e pensando nessa pergunta, nesse exato momento a gente vai começar a explicação do mecanismo de limpeza do sabão. E aí vem a camisa toda engordurada e você quer limpar. Você sabe que se você pegar água e jogar ali, o bagulho vai dar ruim e você não vai conseguir tirar aquela gordura da camisa. É aqui que entra, você vai lá e pega o sabãozinho de coco. É claro, eu sei que a galera vai usar sabão em pó, mas enfim. Aí você vai pegar o sabão de coco. Como é que você vai fazer? A camisa molhada, você vai pegar o sabão de coco e vai esfregar. Uma vez o sabão em contato com a água, o que vai acontecer? Então aqui a gente tem a estrutura do dodecanoato de sódio presente lá no sabão de coco e o contato com a água vai fazer o quê? A dissociação desse sal de ácido carboxílico, como se fosse um outro sal. Já viu aquela reação tipo cloreto de sódio na água, aí vai NaCl, aí vai ter a setinha com a água, aí você vai ter Na+, mais o Cl-. Mano, aqui é a mesma parada, só que ao invés de ser o cloreto, aqui é um ânion que tem uma longa cadeia carbônica. E, inclusive a gente chama isso daqui tecnicamente de ânion tensoativo. Por que ânion? Porque tem carga negativa. E por que tensoativo? Esse daí espera que já já vou explicar para vocês por que é tensoativo. Beleza. Agora vamos fazer a conexão. Lembra que eu expliquei para vocês que eu ia falar sobre essa estrutura aqui porque estava assim? Então acompanha comigo, olha. Esse pedaço aqui que eu coloquei como parte apolar é justamente esse pedaço aqui da cadeia carbônica. O que é essa bolota com um negativo aqui? É justamente esse pedaço da estrutura que
que tem a carga negativa. Então, quando você pegou o sabão de coco e colocou em contato com água, aconteceu isso e a partir de agora eu não vou utilizar essa representação na minha explicação. Eu vou utilizar esse desenho aqui. Aí você já está ligado nos paranauês aqui da relação entre essa estrutura e essa aqui que eu vou utilizar na explicação, tá bom? Então, a cadeia carbônica é a parte apolar da minha estrutura e a gente tem essa cabeça negativa que é correspondente a esse pedaço aqui do meu ânion tensoativo que foi originado quando o meu sabão entrou em contato com a água, beleza? Tranquilo. Preciso que vocês saibam que quando você tem a utilização de um sabão, a gente vai ter 3 fases que a gente chama de fase de adesão, que é a primeira, a fase de desligamento, que é a segunda, e a fase de emulsão, que é a terceira. E agora vai ficar meio complicado, né, fazer os desenhos aqui no quadro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha câmera, vou fazer os desenhos e vou colocar na mesa aqui para vocês acompanharem comigo, tá? Então, ó, vamos embora! Antes da gente falar da primeira fase, que é a fase de adesão, eu gostaria que você observasse que nesse desenho aqui eu tenho a representação da fibra de tecido, aqui em azul o ânion do sabão e em amarelo a gordura. Então a gordura está impregnada aqui na fibra de tecido. Na fase de adesão, como o nome já sugere, nós vamos ter a adesão do ânion do sabão ali na gordura. Uma vez a adesão tendo acontecido, nós temos a segunda fase, que é a fase de desligamento. Então nós temos justamente a gordura que agora não está mais impregnada no tecido. Observe que essa gordura está em volta do ânion do sabão e nós temos que isso aqui é chamado de micela. E a micela nada mais é do que uma gotícula de gordura ou óleo em volta pelos ânions do sabão. E observe que na imagem nós temos que, como os ânions possuem carga negativa, nós vamos ter uma repulsão entre esses ânions, onde nós vamos para a última fase, que é a fase de emulsão. Se por acaso você não sabe, emulsão nada mais é do que uma mistura entre 2 líquidos immiscíveis em que um deles está na forma de finos glóbulos no interior do outro líquido. Vale considerar que essas micelas formadas, elas não têm como voltar a se agrupar, justamente por conta dessa questão da repulsão. E aí basta um enxágue que essa roupa vai ficar limpa. E a questão toda é, por que a gente chama esse ânion de ânion tensoativo? Justamente pelo fato que ele é capaz de reduzir a tensão superficial da água. Agora que você já sabe como que funciona o mecanismo de limpeza dos sabões, a gente vai analisar 2 situações onde a parada vai dar ruim e o sabão não vai conseguir limpar. Na primeira situação, é quando você tem uma água com caráter ácido. E aí a gente tem a equação aqui que ela vai explicar bem pra gente. Então observe, nós temos aqui o sabão e aqui nós temos a presença do H+, né, que justifica a acidez presente na água. E isso vai fazer com que você tenha o quê? A reciclagem do ácido graxo e a liberação daquele Na+. Ou seja, a presença da acidez faz com que o ânion tensoativo forme novamente o ácido graxo. E nesse sentido, nessa equação, eu viro para você e falo, olha, aqui você não vai ter o ânion tensoativo, mas sim a reciclagem do ácido graxo. Então essa reação acaba formando aquela gordura que é observada nas pias quando você tem a utilização de uma água com caráter ácido. E a segunda situação é quando você vai utilizar como água para poder realizar a limpeza o quê? O que a gente chama de água dura, que é uma água que tem concentração de cálcio e magnésio elevadas. E nesse sentido, o que você vai ter? O seu sabão em contato com esses íons que vai estar em grande quantidade, você vai formar ou sais de cálcio ou sais de magnésio, que são o quê? Sais praticamente insolúveis. E isso você acaba criando o quê? Aquela crosta nas pias, nos tanques,
conforme vocês podem ver aí na imagem. Então essas duas situações acontecem e nesse sentido o sabão acaba falhando. Bom, agora que a gente já falou sobre sabões, que tal a gente falar de detergente? Qual é a diferença entre o sabão e o detergente? Então, basicamente, a diferença está no fato que os detergentes têm origem o quê? Na indústria petroquímica, ou seja, são produtos sintéticos. Eles acabam surgindo lá na época da Primeira Guerra Mundial, mas tiveram um boom ali na época da Segunda Guerra Mundial por conta da escassez de óleos e gorduras. A gente, inclusive, diz que os detergentes são um dos produtos de maior sucesso do século XX. Então isso quer dizer que o mecanismo de limpeza é o mesmo. Mas a gente tem um detalhe aqui que é importante falar para vocês, que é: existem os detergentes aniônicos e os catiônicos. Tá percebendo que a palavra aniônico nos remete a ânion e catiônico a cátion? Vamos ver quais são as diferenças. Como vocês podem observar aí na imagem, nós temos a presença de três estruturas. A primeira é do paradodecilbenzeno sulfonato de sódio e a segunda é do lauril sulfato de sódio. Esses dois primeiros são os principais presentes nos detergentes do nosso dia a dia. E aí eu queria que você observasse que a parte orgânica, tanto do paradodecil quanto do lauril, estão presentes na parte negativa da minha estrutura. Tendo em vista isso, nós dizemos que esses dois primeiros são detergentes aniônicos. Agora, observem o nosso terceiro exemplo, que é do cloreto de trimetilhexadecilamônio. Esse camarada, observem que a parte orgânica está situada justamente na parte positiva do composto. Nesse sentido, nós dizemos que essa terceira estrutura corresponde a um detergente catiônico. E aí, a gente chega numa etapa da nossa aula que é o seguinte: agora que você já sabe o que é um sabão, quais são as reações que dão origem ao sabão, como que é o mecanismo de limpeza, quando o sabão vai falhar, qual é a diferença de um detergente para um sabão, o que é um detergente catiônico, o que é um detergente aniônico, a gente fica com aquela pergunta que é: cara, o que é o shampoo, o que é o condicionador e qual é a diferença dos dois? Então, os shampoos e condicionadores, eles consistem basicamente na presença de detergentes catiônicos ou aniônicos. Vamos imaginar que a pessoa utiliza um detergente aniônico. Aí a pessoa vai lá e passa o shampoo na cabeça. Pelo fato da parte orgânica ter um caráter negativo, o que vai acontecer? Nós precisamos considerar uma forte interação entre esse detergente utilizado no shampoo e a queratina, que é a proteína do cabelo. Você vai ter, depois que você enxaguar lá tudo certinho, o quê? O cabelo carregado eletrostaticamente com carga negativa. Então, quando a pessoa termina de tomar banho, você vai ter tipo o cabelo esquisito justamente porque vai ocorrer uma repulsão entre esses fios. Então, o cabelo vai ficar todo esquisito. Nesse sentido, é utilizado um detergente de carga oposta. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, se você utilizou um de carga negativa lá no shampoo, o condicionador você vai utilizar um detergente de carga positiva, tá? É óbvio que tem outras substâncias ali, mas a ideia é justamente neutralizar essa carga negativa deixada pelo shampoo. Agora, Marcelo, o que seria o shampoo 2 em 1, né? Que limpa e condiciona ao mesmo tempo? Cara, nada mais, nada menos do que um produto que você vai ter um determinado detergente ali e você vai ter a presença de óleo mineral, que é justamente para diminuir essa repulsão eletrostática. Mas, do ponto de vista químico, não é possível a existência de shampoos 2 em 1. Em outras palavras, não tem, do ponto de vista químico, você ter no mesmo produto a presença de um detergente aniônico com um catiônico. Por quê? Porque você produziria um composto neutro, insolúvel em água e que não vai possuir ação detergente.
E a última etapa dessa aula é para a gente falar do clássico, que é problemas ambientais dentro dessa nossa matéria. Então eu preciso que você olhe essas duas estruturas que estão na tela e vejam qual é a diferença entre as cadeias de cada estrutura. Então, na primeira, você observa que a cadeia é linear, ou seja, não tem ramificação. Mas na segunda, você observa que tem a ramificação. A primeira estrutura corresponde a um detergente biodegradável, enquanto a segunda estrutura corresponde ao quê? A um detergente que não é biodegradável. Em outras palavras, se eu tiver ramificação, o meu detergente não é biodegradável. Tendo em vista isso, é uma preocupação da indústria para que os detergentes produzidos não tenham ramificação em sua estrutura. E aí você que está olhando a aula pergunta, Marcelo, mas e os sabões, são biodegradáveis ou não? Galera, todo sabão é biodegradável, todo, justamente pelo fato que os sabões não vão ter ramificação em sua cadeia. Então não se esqueça disso. Uma coisa que é importante que vocês saibam é que quando você tem um acúmulo de detergente não biodegradável nas águas, você vai ter a formação de espuma que vai acabar impedindo a entrada de luz e as trocas gasosas com a atmosfera. Nesse sentido, você vai acabar interferindo na quantidade de oxigênio que vai estar dissolvido na água e automaticamente isso vai resultar em morte de peixes. Além disso, a indústria coloca produtos que são chamados como agentes sequestrantes, que são adicionados tanto lá nos sabões quanto nos detergentes, com a proposta de diminuir o problema da água dura, aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, e também aumentar o volume do produto. E com essa proposta, o pessoal utiliza como agente sequestrante o trifosfato de sódio, que é esse cara que vocês estão vendo aí na tela. Só que o problema todo é que esse tipo de substância que contém fosfato, ele acaba sendo o quê? Nutriente para as plantas aquáticas. Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de pensar no processo de eutrofização, assunto que vocês estudam na biologia. Então essa foi a nossa aula sobre sabões, detergente, shampoo, condicionador, enfim, falamos de várias paradas aqui e eu espero que você possa ter aprendido bastante aqui com esse vídeo. E é claro, eu não preciso nem falar que eu não uso shampoo e nem condicionador, porque será, né? Mas enfim, deixamos isso de lado. Então foi um prazer estar com você em mais um vídeo aqui dentro da plataforma do Ciência Ação e eu te espero ver em outra aula. Um mega abraço e até lá! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.